O povo brasileiro é um povo, tem uma cultura rica, é um povo alegre e um povo gentil. Você concorda comigo? Um povo alegre, um povo gentil. Mas eu tenho percebido que nós não somos muito encorajadores. Tem faltado um pouco na nossa cultura um corte de encorajamento. Aquela constância de dizer para as pessoas assim: você consegue, você consegue, você é capaz. Um dizendo para o outro: olha, eu acredito em você. Nós temos uma cultura que tem desenvolvido esse corte de dizer, quando alguma coisa está ruim, a pessoa vira e fala: coisa está feia, viu? Ó, não sei não, ó, fulano lá teve dificuldade. E isso às vezes desde pequeno. Você lembra quando as mães, você deve ter ouvido falar no passado, né? Quando as mães iam nanar o bebê, botar a criança para dormir, o que ela cantava? Dorme, neném, que a cuca vem pegar. Mamãe tá na roça, papai no cafezal. Foi trabalhar. Ou significa, quem está nanando a criança não é o pai, não é a mãe, e ela está desamparada. E a pessoa que está cantando é um trovador da cuca vem pegar, né? Aí tem a outra canção que é boi, boi, boi. Olha como que se acalma a criança, ó, presta atenção. Boi da cara preta, pegue esse menino. E esse é um jeito sombrio de controlar as pessoas. De dizer, para fazer com que elas não saiam, você vira e diz assim: ó, bicho papão, em cima do telhado, deixa o bebê dormir sossegado. É um jeito muito estranho de acalmar as pessoas, né? E nós percebemos nas autoridades e muito da comunicação no país, algo muito não encorajador. Algo assim que às vezes a gente chama mesmo, são os trovadores da cuca vem pegar. E nós temos um problema nisso, porque você não consegue botar as pessoas com a imunidade forte se você não encorajá-las a acreditar. Então nós temos aí na Segunda Guerra a história de Churchill. Winston Churchill, que ele era um estadista inglês, e a Alemanha bombardeou a Inglaterra. Eles tiveram muitos mortos num só dia. E com a ameaça nazista, a Inglaterra é uma ilha, e eles estavam ali acuados. E quais eram as notícias? E você está sabendo que o Hitler invadiu a França? Hitler invadiu a Polônia, Hitler invadiu parte ali dos Países Baixos ali, Hitler invadiu a Itália, Hitler está tomando tudo. Aí você imagina Churchill uma situação que ele tinha que fazer um discurso para a nação. Ele vira, sobe no grande discurso dele e diz: nós, ingleses, lutaremos no céu, no mar, em terra e em todos os lugares. Não deixaremos um ponto sem presença de nossos soldados para defender o nosso país. E nós venceremos. Lutaremos contra tudo, daremos a nossa vida, mas nós venceremos. Agora você imagina se estamos diante de uma dificuldade, de um problema, e o comandante vira para os soldados e diz assim: pessoal, é o seguinte, não temos munições suficientes. Nós estamos em menor número e o inimigo é muito poderoso. A imunidade dos soldados vai lá embaixo, né? Eles falam: como é que eu vou sair a campo diante de notícias tão ruins? Por isso que para você encorajar pessoas, você não fala para ele que a cuca vem pegar. Você fala assim: olha, tem uma cuca lá fora, e se ela vier aqui, a gente vai dar um jeito nela. Tem perigo lá fora, mas
Se eu sou um comandante, eu tenho que falar para os meus soldados, 100 soldados, para lutar contra 1000 soldados lá fora, eu digo assim: queridos soldados, vocês já ouviram falar sobre Davi e Golias? Então, vai acontecer de novo. Nós somos Davi, e tem um Golias lá fora, mas nós vamos vencer. Precisamos de uma cultura de encorajamento dentro de casa, em todos os lugares, e combater essa cultura negativa. Nós temos os dados que somos o segundo país de melhor recuperação do mundo do Covid-19. Esses dados estão no portal de transparência, estão nos portais na internet. Nós somos um povo que temos vencido essa luta, ou não temos? Se temos vencido, então vamos falar mais disso que falar de morte. E nós não precisamos, você não precisa amedrontar seu filho para poder controlá-lo. Você precisa ensiná-lo como se portar corretamente diante do perigo. A igreja do Senhor, ela está nesse mundo para ensinar as pessoas a acreditar e confiar em Deus. E a igreja, você que está me ouvindo em casa, a igreja de Jesus não é negacionista. Nós não saímos por aí dizendo que não tem nada lá fora. Nós não saímos dizendo por aí que nenhuma medida vale de nada, ou que isso é uma invenção, não. Mas nós também não somos entreguistas, né? Aqueles que qualquer coisa que se falar, a gente fala, acredita e baixa a cabeça. Não, nós temos inteligência. Deus nos deu inteligência para julgar todas as coisas e comparar o mundo. A mensagem dessa noite, ela é uma mensagem voltada para o encorajamento. Eu quero que você, no final dessa mensagem, esteja com o seu espírito encorajado para encorajar pessoas. Amém? Abra sua Bíblia em 2º livro de Crônicas, capítulo 7. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, nós vamos ler do verso 12 a 14. Quero nesses versículos compartilhar com os irmãos 3 atitudes que se espera da igreja nesses tempos de pandemia, nesses tempos de convulsão social. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 12, diz assim: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Salomão estava aqui inaugurando o templo, suntuoso templo de Salomão, voltado para a adoração e para a oração. E como nós estudamos o Velho Testamento, você já deve ter estudado o Velho Testamento, nesse momento aqui, Salomão estava embaixo da aliança mosaica. A aliança mosaica tem uma característica condicional. Se você obedece, você é abençoado. Se você desobedece, você é punido. A base da aliança mosaica era uma aliança condicional. E Salomão, ele inaugura o templo embaixo da lei, da orientação da lei. E Deus diz: vocês vão cumprir a lei aqui dentro do templo, nos sacrifícios. Agora, essa vai ser uma casa de oração. E vai ser um socorro para vocês. O templo vai ser um socorro para vocês.
quando as coisas desandarem comigo. Quando as coisas desandarem comigo, o templo vai ser um lugar para vocês correrem e buscarem socorro. E eu ouvirei a oração dentro deste lugar. Esse texto nos ajuda a percebermos 3 atitudes que a igreja precisa de ter nesse tempo agora. A primeira delas está no verso 12. Verso 13, aliás. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, se eu enviar que os gafanhotos consumam toda a terra, ou se eu enviar a peste sobre o meu povo. A igreja do Senhor, ela entende e afirma doutrina pública. Aqui agora nós estamos na internet, nós estamos falando publicamente para diversas pessoas. Em que nós cremos? Nós cremos na soberania divina. Cremos e repetimos aqui durante 9 meses aqui. Deus está no controle do mundo. Deus tem controle sobre a natureza visível e a natureza invisível. Deus é aquele que faz parar de chover. E se Ele fizer isso, os homens vão sofrer. Nós não vamos ter comida. Nós teremos muitos problemas. Os mananciais vão acabar. Os poços vão acabar, se Deus não mandar a chuva. E o texto deixa bem claro, em que cremos. A igreja declara, cremos que Deus controla a natureza. A grandeza da natureza. E cremos também que Deus controla o desequilíbrio do mundo animal. Eu não estou lembrado de qual foi o mês que no sul do país, aqui na nossa fronteira, teve uma praga de gafanhotos. Vocês lembram? Estava vindo, os bandos de gafanhotos estavam vindo, abril, maio, eu não sei exatamente. Sei que os gafanhotos estavam vindo em bandos, estavam destruindo lavouras no sul, vindo na fronteira. E é um fenômeno, é um desequilíbrio da natureza. Então Deus, Ele pode abençoar a terra e dar muita comida, e vem o gafanhoto e come a comida. Deus pode não deixar que haja comida, cerrar os céus. Ele tem controle sobre isso, e tem controle sobre os animais, e sobre o desequilíbrio dos animais. Ele tem controle sobre o tubarão, não importa onde ele esteja no mar. Ele tem controle sobre todos os bichos que existem no mundo, que podem se desequilibrar, que pode extinguir, ou pode permanecer em bandos. O texto diz que Deus não tem apenas controle sobre o mundo visível, Ele tem controle sobre o mundo invisível. E aqui o texto fala sobre a peste e a praga. E deixa bem claro, eu sou aquele que cuido da natureza do céu e da terra. Eu posso ordenar o desequilíbrio e usar o desequilíbrio animal, e posso usar as questões mais invisíveis que vocês não podem ver. É uma bactéria, é um vírus, é uma peste, é uma praga. A igreja, ela prega isso por quê? Porque se o mundo diz todos os dias que Deus não existe, e que a única coisa que existe é a ciência, nós nos levantamos para dizer, vocês estão errados. Vocês estão errados. Nós temos hoje 7 milhões de pessoas que morreram com câncer esse ano. 7 milhões. Algo que o homem não tem conseguido vencer. Tem sido uma luta. A ciência, ela tenta de diversas formas. A igreja se levanta para dizer, Deus é aquele que controla o mundo. E por que nós devemos pregar isso? Porque isso muda o cenário de tudo. Se tiver acontecendo uma catástrofe e as pessoas se desesperarem, você vai dizer, então, o nosso assunto agora é com Deus, porque é Ele que está cuidando disso. Então nós elevamos os nossos olhos para os montes, e olhamos e falamos, Senhor, o socorro vem de Ti. A igreja, ela é chamada para, nesses tempos de dificuldade, dizer,
é bom vocês saberem que Deus está querendo alguma coisa ao agir dessa forma. Existe uma leitura literal da chuva, da seca, da praga de gafanhotos e da peste. Mas existe uma leitura também alegórica. Nós temos visto no Brasil bandos de ladrões. Bandos de ladrões que expoliam a nação, roubam tudo. Se tiver dinheiro para cuidar da saúde, eles roubam tudo. Eles levam tudo. Onde houver uma brecha do orçamento, de dinheiro que não for declarado, eles roubam. Se eles puderem desviar, eles vão desviar. Nós temos muitas vezes que olhar para Deus e falar: Senhor, por que o Senhor está permitindo isso? Em plena pandemia, por que o Senhor está permitindo esses gafanhotos no país inteiro? Essa é uma boa pergunta. É assim que nós devemos lidar com as coisas. Porque Deus, Ele pode tanto impedir o ímpio, como pode deixá-lo solto. E o ímpio, muitas vezes, ele é feroz. Ele é mau. Ele é mau. Ele é capaz de amedrontar uma pessoa para poder controlá-la. Nós não temos problema com vacina, meu amado. Eu tomo vacina desde pequeno. Tomo injeção. Confio na Anvisa também. Os nossos institutos são sérios. Nós temos provas disso. Não tem problema com vacina. Nosso problema é quando os homens começam a colocar a população num curral e dizer: você é obrigado a isso. Isso nos preocupa. Nos preocupa quando o homem começa a se apoderar do outro homem e dizer que ele não tem liberdade de escolha. Ah, mas eu já peguei coronavírus. Você vai vacinar mesmo assim. Porque a vacina é vendida. A vacina não é de graça. A humanidade não é tão solidária como você achou. Talvez você tenha pensado, né? Vai vir uma doença e as nações e os mais ricos vão doar as vacinas para o mundo. Lê do engano. Não vão. Mas Deus é soberano sobre isso. Sobre todos os movimentos dos bandos, daqueles que consomem a terra. E a segunda atitude que a igreja deve ter com relação a essa realidade da soberania está no verso 14. Se o meu povo Você leu isso aí mesmo, é se o meu povo. Deus está dizendo: eu não vou atender ninguém. Eu não tenho nada para falar com governante nenhum. Eu não tenho nada para falar com nenhum movimento desse mundo. Eu quero falar com o meu povo. E o assunto agora é com o meu povo. Está acontecendo isso aí fora? Então, a audiência aqui no templo, na casa de oração, é com o meu povo. E a atitude que a igreja deve ter diante da pandemia, diante de todo esse cenário, é assumir a responsabilidade que é só dela. Ninguém pode assumir o seu lugar e o meu lugar como igreja. Ninguém. Ninguém pode comparecer diante de Deus em audiência, porque não temos investidura. O homem normal e ímpio, ele não tem investidura. Assim como nem só um advogado pode falar diante do juiz, um promotor pode falar diante do juiz, assim também, na casa de oração, só o povo de Deus é que pode falar, e tratar com ele, e tratar o assunto com ele. A igreja, ela precisa assumir a sua responsabilidade, e aqui o texto ele vai dizer: é o meu povo. Você já parou para pensar? Se Deus é o soberano e está movendo toda essa confusão, essa convulsão no mundo, você já parou para perguntar por que o Senhor está fazendo isso?
E normalmente, meus amados, Deus tem um plano de despertar a igreja. É a igreja que Ele quer acordar. Porque o ímpio está no mundo. O ímpio, se ele tem saúde e dinheiro, ele não liga para mais nada. Ele não tem valores, ele não tem missão escatológica, ele não tem visão de fim de mundo, ele está vivendo essa vida aqui. Sofre e às vezes não sabe por que sofre, mas o povo de Deus não, o povo de Deus sabe o que pode acontecer com uma nação se o povo de Deus começar a se desviar, se aquele que é sal se torna insípido, se aquele que é luz apaga. Nós temos a passagem na Bíblia de Jonas, homem de Deus, e Deus disse assim: Jonas, vai até a cidade de Nínive e prega a minha palavra. E Jonas disse: não quero, eu não quero que aquele povo se salve, aquele povo não presta. E ele pegou um barco e foi para um sentido contrário. Deus manda ele, fala: pega lá e vai até Petrópolis. Ele pega e vai para Além Paraíba, vai embora para lá. Sentido totalmente contrário. Ele entra num navio e ele faz uma coisa que é muito emblemático para a igreja. Ele vai dormir no porão. Antes dessa pandemia, mas tinha muito crente dormindo, mas muito. Gente que não dava valor para a igreja, para congregar, para ir no culto. Aí, eu tenho saudade do culto. Aí Deus fala: você está com saudade agora? Despertou? Está com medo? Está orando mais? Jonas foi dormir no porão. Sabe o que Deus fez? Mandou uma tempestade. Ele mandou uma tempestade para destruir o navio. O navio parecia que ia partir no meio. A tripulação gritava porque eles não eram crentes. Eles gritavam e falavam: nós vamos morrer aqui. Aí não tinha mais o que fazer. Eles pegaram toda a carga, porque era um navio comercial que ganhava dinheiro para atravessar o Mediterrâneo para levar cargas encomendadas. Sei lá que tipo de carga que tinha lá dentro. Um container de iPhone. Sei lá. Perfume, comida, suprimento, roupa, não sei o que tinha lá. Só sei o seguinte: a tripulação olhou aquela tempestade e começou a jogar no mar toda a carga. Você não tem noção de quantos milhões nós jogamos fora nessa pandemia. Nós talvez não temos noção de quanto dinheiro gastamos de modo irracional nesse tempo, porque tem uma tempestade aí fora, convulsionada por políticos, por interesses internacionais e por problemas de saúde que deveriam ser enfrentados de modo mais sereno. Houve prejuízo. Só que você acha que Deus parou? Deus ia partir o navio ao meio, ia afundar o navio. Até que chamaram Jonas e descobriram que ele era a causa daquilo. E falaram: olha, o que você está fazendo aqui? Aí ele disse: eu estou em desobediência a Deus. E é por isso que está acontecendo essa tempestade. E aí eles falaram: o que a gente faz agora? Faz uma prece? Você se acerta aí com o seu Deus agora, aqui no convés do navio, e a gente se livra disso? Jonas falou assim: não, vocês me joguem ao mar que passa. Você sabe que o povo de Deus pode chegar numa frieza espiritual tão grande, que abandona a família não se converte, não chora por isso, prefere passar a vida. Pois bem, jogaram Jonas ao mar, e no momento em que ele caiu na água, a tempestade parou. Eu não sei, queridos, eu não sei exatamente toda a trama, essa trama dos teares, né, que Deus está fazendo. Eu não sei o que Ele está querendo fazer, mas eu tenho certeza de uma coisa: nós somos o primeiro alvo. Eu vou repetir para você: você é o primeiro alvo. Ah, mas tem uma pandemia no mundo. Você é o primeiro alvo.
É você que Deus quer despertar, você, igreja, para orar mais dentro da sua casa, fazer cultos, colocar-se diante de Deus, parar de ouvir o homem, crer no homem e falar: Senhor, fala comigo diretamente. O que é isso que está acontecendo? Nós somos um povo profético, nós somos a boca de Deus no mundo, somos luz do mundo. Nós somos a resposta para o mundo em trevas, confuso e com medo. E se nós não assumirmos a nossa responsabilidade, que grande treva será esse mundo? Se nós abrirmos mão do nosso ministério e começarmos a nos encolher com medo e entrar nessa narrativa de que as coisas só se explicam fisicamente, perderemos o ministério e o mundo vai afundar. A esperança do mundo é a igreja. Tessalonicenses diz que o que está detendo o anticristo é a igreja. Você não se assuste se estão tentando calar a igreja, tirar a igreja, sufocar a igreja, porque é ela que atrapalha todos os planos globais de Satanás. Mas Deus tem usado essa pandemia para nos acordar, nos despertar, e nos despertar para fazermos algo que ninguém pode fazer. É parar de falar de governante, de presidente, de mundo, de OMS, parar e falar assim: Senhor, o assunto aqui é vertical. O assunto não é horizontal, é vertical. O assunto é com o Senhor. O Senhor é soberano, o Senhor que está mandando. Então, o que nós fizemos de errado? Fala para nós. O que eu fiz de errado? O que a nossa cidade fez de errado? O que o nosso estado tem feito de errado? O que o nosso país está fazendo de errado? Para o Senhor permitir isso em nossa vida. E acredite, a letalidade do coronavírus é de 2%. Em algumas cidades entre 1% e outras 3%. Morreram 6 milhões de pessoas hoje. 5 milhões estão recuperadas. E a letalidade nos sites de transparência está dizendo que é 1%. E 3% das pessoas são internadas com casos graves. Apenas 3%, 97% são internadas com sintomas leves. Então nós temos um enfrentamento que ele não é dos piores. Nós podemos dizer que vamos vencer, amém? Mas nós não vamos vencer com o otimismo governamental de financiamento e nem de vacina. Nós vamos vencer assumindo a nossa responsabilidade diante de Deus de orar por essa nação, primeiramente confessando aquilo que o texto nos diz. Veja aí, verso 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, você foi batizado em nome de Jesus? Então você se chama pelo nome dele. Os cristãos são mini-cristos chamados pelo nome dele. O meu povo que se chama pelo meu nome é a igreja. Se esse meu povo, veja aí, vamos falar bem alto, veja que o assunto de Deus com o homem é o pecado. Ah, pastor, o senhor tem certeza? Um pastor muito importante aí, midiático, falou que é ridículo pensar que essa situação toda é uma praga de Deus. Ele disse com todas as palavras: Deus não está nos disciplinando. Isso é um problema que acontece, tentando ser equilibrado, né? Pois eu te digo de modo equilibrado, tudo está relacionado a Deus, tudo em nossa vida. Não existe um pardal que caia, nem um cabelo seu caia, sem que Deus o permita. Tudo na sua vida e na minha está relacionado a Ele, e tudo deve ser reportado a Ele. E se alguma coisa está saindo fora do lugar, pecadores precisam se apresentar e reconhecer. Está tendo briga na sua casa? Você está brigando em casa? Então, isso é meu temperamento. Não, meu irmão, isso é seu pecado. É pecado dentro da sua família que causa confusão. É pecado que causa desafeto. Nós temos que parar com esse negócio de ficar transferindo as coisas e deixando de sermos o povo de Deus que assume em oração aquilo que deve ser assumido.
O que está acontecendo é fruto do nosso pecado, e nós temos que nos apresentar diante de Deus e falar: Senhor, tenha misericórdia de nós. Fizemos relógio de oração, vocês lembram? Quando começou a pandemia. E aí muitas pessoas estavam assim orando pela saúde: Senhor, afasta de nós isso, Senhor, afasta de nós isso, livra o Brasil disso. Irmãos, nós precisamos nos orientar na palavra. Se estiver acontecendo alguma coisa, a primeira coisa que um marido, um pai de família deve fazer dentro de casa, se está acontecendo alguma coisa ruim, ele deve ajoelhar e falar: Senhor, nós temos feito algo contra o Senhor, temos pecado contra Ti, temos desobedecido, eu tenho te desobedecido em alguma coisa, eu preciso me acertar com o Senhor. Por favor, Senhor, não puna meus filhos, minha família por minha causa. Os profetas fizeram isso, Neemias fez isso, Daniel fez isso. Nós temos que parar com esse negócio de generalizar Brasil, nação e saúde como se fosse algo que não tivesse relacionado a Deus e a minha vida com Deus. O Senhor vai me levar. Pode ser que uma enfermidade me acometa, que não vai ter oração que vai me livrar. Ele vai me levar um dia e uma hora. Eu só não posso partir daqui sem confessar os meus pecados para Ele. A pandemia veio. Depois veio o Covidão, né? E aí eu passei vergonha diante de Deus. Eu entrei em audiência de Deus e falei: Senhor, eu pensei que apanhar melhorava a gente. Não melhora. Nós continuamos uma nação infestada de corrupção. Tenha misericórdia de nós e nos perdoa, se é isso que o Senhor queria mostrar. O que o Senhor queria trazer à tona? Isso, então, me perdoa, nos perdoa. E o texto diz: se clamar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Eu pergunto para você, igreja, aqui: antes dessa pandemia, você era um bom crente? Uma boa crente? Estava evangelizando as pessoas? Porque não adianta você colocar máscara e esquecer que a pessoa de máscara que não é crente vai para o inferno se ela morrer, se você não pregar para ela. Você não pode se preocupar demais consigo mesmo e esquecer a salvação eterna das pessoas. Nós temos preocupação com a nossa vida, mas nós devemos nos preocupar com o mundo que está perdido, e essa é a função da igreja. E eu pergunto para você: essa pandemia avivou sua vida? Essa pandemia despertou você? Então você está no caminho certo, assumindo a sua responsabilidade diante de Deus, confessando diante dEle, tratando diante dEle o seu pecado. E aí, meu amado, nós entramos em aliança com Deus e dizemos o seguinte: Deuteronômio 28 fala: meu povo, abra lá em Deuteronômio 28, só para que você registre. Volte um pouco aí, Deuteronômio 28. Verso 15. Diz assim, Deuteronômio 28, está ali no início da Bíblia, depois de Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Deuteronômio 28, verso 15, diz assim: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás na cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e as tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras, com que me abandonaste.
o Senhor fará que a pestilência te pegue a ti, até que te consuma a terra a que passas a possuí-la. O Senhor te ferirá com tísica, e a febre, e a inflamação, e com o calor ardente, e a secura, e com o crestamento, e a ferrugem. E isto te perseguirá até que pereças. Eu tenho uma boa notícia para os irmãos. Boa notícia para a igreja de Queiroz aqui. O Brasil tem sido representado por Deus, por um povo quebrantado. Pode ter certeza, querido, esses resultados que estão aí fora não são fruto de outra coisa a não ser da igreja orando e se quebrantando. Amém? Com esse amém, eu percebo que o emocional de vocês está bem conectado ao que eu falei. Eu vou repetir. Meus irmãos, o Brasil é um milagre. O Brasil é um milagre. O tanto que o país já foi saqueado, ele tem condição de dar assistência emergencial para esse povo. Nós estamos vencendo essa pandemia, amém? O Brasil é um país assistido pela igreja de Jesus. Porque se não fosse a igreja de Jesus, isso que está escrito aqui já estaria sobre a nossa nação. Só não está sobre a nossa nação porque nós corremos para o joelho, porque a igreja tem intercedido, a igreja tem pedido. E o meu estímulo, não quero brigar com vocês, eu quero encorajar vocês. Vamos continuar nessa direção. Vamos despertar e continuar, porque nós somos a única solução para esse país. Deus só ouvirá a igreja. Somente nós podemos entrar em audiência diante dele e falar: Senhor Deus, nós queremos tratar aqui o problema do brasileiro. O Senhor está enfesado com a gente, nos perdoa. E aí Deus perdoa. Tudo o que está acontecendo no nosso país é sinal do perdão de Deus. Por isso, esse encorajamento deve tomar conta do nosso coração. Porque o texto diz assim: se o meu povo se humilhar, eu vou perdoá-los. Vou esquecer do que fizeram e vou sarar a terra. Deus vai sarar o Brasil, não apenas nas questões físicas, Ele vai sarar o nosso país na questão da nossa cultura, do nosso povo, do nosso modo de ser, do nosso modo de produzir riqueza. Todas as riquezas nesse país serão produzidas e se voltarão para os mais pobres, amém? Os mais pobres vão ter acesso, porque Deus vai sarar a nossa terra. É por isso que nós devemos nos encorajar em oração e falar: Senhor, sara a nossa terra, perdoa-nos e sara. Mas não podemos nos esquivar de que essa pandemia tem por alvo a igreja primeiro. Não é o ímpio, é a igreja que ele quer alcançar. Eu quero encerrar essa palavra com Atos capítulo 27. Atos 27. As crianças estão comigo agora. Crianças, eu vou contar para vocês, ler para vocês uma história. É uma história de navio, de barco. E nessa história nós temos um personagem, é o nosso herói, é o apóstolo Paulo. Que diferença fazia o apóstolo Paulo nessa embarcação? Jonas é o contrário do apóstolo Paulo, né? Jonas é o cara que não estava nem aí, só queria cuidar de si mesmo. O apóstolo Paulo era o cara que estava preocupado com todo mundo.
E o encorajamento dele é a palavra mais importante que eu gostaria de dar nessa noite para vocês. Atos 27 diz assim: quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo a alguns outros presos, e um centurião chamado Júlio da corte imperial, e um centurião chamado Júlio da corte imperial. Embarcando num navio, Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu ir ver os amigos e obter assistência. Só uma pausa. O apóstolo Paulo era um prisioneiro aqui. Ele era um prisioneiro dentro da embarcação, ele estava sendo conduzido para julgamento, e um funcionário público de Roma foi bondoso com ele, porque quando eles pararam num determinado lugar, Paulo tinha amigos querendo falar com ele, esperando por ele, mas um prisioneiro não pode ter esse tipo de privilégio, mas ele foi bondoso e deixou Paulo encontrar os amigos. Verso 4: partindo dali, navegamos sobre a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos, e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia, achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Novamente, só para você entender o contexto, era uma guarda especial para conduzir Paulo, e como eles eram militares, eles podiam em qualquer lugar embarcar em qualquer barco, e isso não tinha nem o que discutir. Roma mandava no mundo, né? E eles embarcam e vão para a Lícia. Verso 7: navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade defronte a Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta e na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Só uma pausa. O apóstolo Paulo, ele era um prisioneiro, mas não um prisioneiro qualquer. Ele não poderia ser colocado para remar, porque ele era um cidadão romano em julgamento. Então havia todo um respeito para um cidadão romano. Ele estava dentro do barco e ele via os homens que estavam remando sofrendo. A viagem estava perigosa e penosa, e ele fala para o comandante: olha, vamos seguir não, vamos parar. Isso vai dar prejuízo e nós podemos morrer. Verso 23. Verso 11. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que o Paulo dizia. Assim vai ser a sua vida, viu, querido? Às vezes, dentro de casa, as pessoas vão dar mais ouvido para os de fora do que para você, que é homem de Deus e mulher de Deus. Às vezes fora do mundo, né? Verso 12. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Então fizeram uma conversa lá,
um referendo lá juntos e decidiram que não iam ouvir Paulo. Vamos seguir. Vamos até ali para um lugar melhor, mais quentinho. Verso 13: soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais perto da ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. Você já ouviu furacão com o nome? Katrina. Tem El Niño. Tem uns furacões aí com o nome. Por quê? Porque eles voltam. Eles voltam. E tinha um tufão aqui que já tinha um nome. E eles deviam conhecer porque era bravo. Era bravo. Verso 15: e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar, passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda. A custo conseguimos recolher o bote. E levantando-se usaram de todos os meios para cingir o navio, temendo que desse em Sirte. Arriaram os aparelhos e foram ao léu. Você sabe o que é ir ao léu? Sabe aquele momento da vida que você não quer mais saber mais de nada? Não quer cuidar mais de nada? Deixa aí. Ah, fulano, mas está destruindo tudo. Deixa, a casa está caindo. Deixa cair. Ah, mas você está com problema de saúde. Deixa o léu. Eles perceberam que não tinha mais nada para fazer. Só soltar o timão, soltar tudo e falar, seja o que Deus quiser agora. Se tiver Deus, né? Seja. Verso 18: açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Gente, se tem uma coisa que é gravíssima de uma embarcação, é você começar a depenar o navio. Já tirou a carga, agora vai tirar toda a estrutura do navio e deixar só o bote. Verso 20: e não aparecendo havia já alguns dias, nem o sol nem as estrelas. Caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Sabe com aquele negócio da vida que pode piorar? Alguém fala assim, será que isso pode piorar? Então, quando eles acharam que ia acabar a tempestade, veio uma e disse, agora nós todos vamos morrer. Verso 21, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegavam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, porque eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Que diferença é de estar com Jonas no barco e estar com Paulo, né? Abençoado é a sua escola por ter você, a sua faculdade por ter você, a sua empresa por ter você, a sua família por ter você. Abençoado é a cidade de você estar morando nela, porque ela não vai afundar por sua causa.
porque você vai interceder. Paulo foi orar e Deus falou com ele em oração. Calma, tranquiliza o pessoal lá, encoraja eles, fala para eles comerem. Estão dias sem comer porque estão com medo. A pessoa que está com medo, ela cai em depressão, a imunidade cai, ela não quer mais lutar pela vida, ela se desespera. Aí chega você e fala assim: come um pouco, vai dar tudo certo, Deus vai cuidar de você. Ah, mas será que Ele vai me curar? Vamos orar aqui, entrega a sua vida para Jesus, porque se não curar, você vai para o céu. Você vai estar bem com Ele. No final você vai chegar. A igreja, ela encoraja as pessoas. E quando o texto diz assim: se o meu povo orar, eu vou sarar a terra, ele está dando uma certeza que a igreja pode usar. Nós podemos usar essa certeza com as pessoas. Dizer: olha, eu tenho orado a Deus e Deus vai ajudar a sua família. Não tenha medo. Vamos pegar o Face, vamos fazer um vídeo no Face, vamos dizer isso para as pessoas. Aqui, você que está no Face, querido, Deus tem nos abençoado. Nós vamos vencer. Nós já vencemos coisas piores. Nós vamos vencer. Melhore sua imunidade. Levante o seu espírito. Se alimente melhor. Tome sol. Caminhe e creia no poder de Deus. Se o seu idoso estiver sofrendo, entregue ele nas mãos de Deus. Porque seu pai, sua mãe não vão partir antes da hora, dentro do plano de Deus. Apenas se assegure de que eles estejam perto do Senhor. Porque estando perto do Senhor, nós vamos chegar até o outro lado, amém? Se você deseja ser como Paulo, se levante, fique em pé. Você é esperança para o mundo. Você é esperança para essa cidade, para essa nação. Você é como Paulo, onde você estiver. Onde você estiver, você é como Paulo. Na sua escola, no meio dos seus amigos. E o Senhor vai falar com você, como falou com Paulo. E tranquilizou as pessoas dizendo: não tema, não tenha medo. Eu estou aqui ao seu lado. Eu vou orar com você. Senhor, não temos muito mais o que falar. Apenas te agradecer. Porque nós temos orado já. Pela ação do Teu Santo Espírito. Nós temos nos quebrantado diante de Ti e nos humilhado. Foram muitas as orações. Muita súplica. Choro. O Teu povo tem clamado a Ti. E nós te agradecemos por nos socorrer e sarar a nossa terra. Usa-nos agora, Pai, para comunicar boas notícias para o nosso povo e encorajar as pessoas ao nosso redor. Mesmo que o perigo seja real, presente, como aquela tempestade, o Senhor vai nos levar a bom termo, para a glória do Teu nome. Amém.